É uma alegria poder estar com vocês hoje aqui para participar deste culto. A responsabilidade de pregar a palavra de Deus sempre foi e sempre será para o mensageiro algo de grande valia e peso. Então, pesa sobre nós a responsabilidade de transmitir a vocês aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas creio que o Senhor tem colocado no nosso coração uma mensagem para a edificação da minha vida e da nossa vida nesta noite. Vamos abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículos de número 12 ao versículo de número 15. Livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 12 ao versículo de número 15. Eu estive nesta cidade já faz vários anos que eu vim aqui. Vim para um congresso de jovens, ou melhor dizendo, jovens e senhoras, se não me foge a memória. Estava pregando aqui, estava cantando a dupla Irmãos Viana e estava pregando um dos cantores. E nós estivemos aqui como líder de jovens naquela época. Isso já faz, acredito eu, uns 4, 5 anos atrás. Depois disso não tive a oportunidade de retornar aqui. Mas vamos ler o texto da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. E então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Nós temos lido a palavra do Senhor, aonde expressa a oração e o pedido de Moisés a Deus em um tempo de adversidade, em um tempo de decisão. E nós vemos na vida de Moisés uma grande valorização a respeito da presença de Deus no meio do seu povo, a respeito de ter a certeza de que Deus realmente estava com ele e com o seu povo. Quando Deus o desafia e diz: Vocês subirão, mas a minha presença eu não irei com vocês, mandarei um representante. Então Moisés declara ao Senhor a necessidade de ter a presença do Senhor na sua vida e no meio do seu povo. Então ele diz: Não nos faça subir deste lugar, se a tua presença então não for conosco. A Bíblia demonstra que a valorização que Moisés deu à presença de Deus mexeu com a estrutura e com o coração de Deus, e Deus então decide subir com Moisés e não abandoná-lo no caminho, ainda que o povo era um povo de dura cerviz e um povo contumaz, ainda que era um povo rebelde e ainda que era um povo que insistia em se desviar
do Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés sobe para Canaã, então Moisés leva consigo um símbolo que demonstrava que a presença de Deus estava com eles. Quando Moisés subiu ao monte para buscar a face do Senhor e ter a direção de Deus para o povo de Israel, então o Senhor lhes revelou muitas coisas. Dentre estas muitas coisas que Deus o revelou, o Senhor o revelou a arca do concerto e o propiciatório de ouro. Deus revelou a Moisés a tenda, Deus revelou a Moisés o local do holocausto, o altar do holocausto, revelou a mesa dos pães, revelou os incensários, mas a grande revelação a Moisés era a arca do concerto, a arca da aliança, porque Deus diz a Moisés, no capítulo de número 25, versículo de número 10 do livro de Êxodo, o Senhor diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 2,5 côvados, e a sua altura será de 2 côvados, de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te dei. Aleluia. E o versículo de número 22 diz assim: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus diz a Moisés que a arca seria a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Mas com esta revelação, Moisés tem a preocupação de que Deus demonstrasse que verdadeiramente ele estaria com o povo de Israel. O povo de Israel caminhou por todo o deserto até chegar à margem do Rio Jordão, para atravessar ao outro lado e então possuir a tão prometida terra, aonde se mana leite e mel. A palavra de Deus diz que Moisés, quando subiu ao monte Ebal, ou melhor dizendo, quando ele sobe aquele monte e contempla do outro lado do Jordão a terra de Canaã, Deus diz então a Moisés que ele contemplaria com os olhos, mas não poderia possuir a terra. Mas Josué então lideraria o povo para entrar na terra prometida. Então Moisés morreu ali, e Deus, no capítulo de número 1 do livro de Josué, fala com Josué, dizendo a Josué da seguinte forma: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais. Versículo de número 5 diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. O Deus que disse a Moisés que iria com ele até chegar a Canaã, é o mesmo Deus que fala com Josué e diz: eu estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A mesma presença que tive com Moisés,
terei contigo. Quando Josué é escolhido como líder daquele povo, Deus ordena que Moisés imponha as mãos sobre Josué. E ao impor as mãos sobre Josué, a mesma presença, a mesma unção que estava sobre a vida de Moisés, passou a possuir agora a vida, aleluia, a vida de Josué. E então Josué assume o trabalho de atravessar o Jordão e possuir a terra prometida. Quando Deus diz a Josué que ele deveria então passar ao outro lado do Jordão e possuir a terra que o Senhor havia prometido, Deus então dá orientações espirituais a Josué. A primeira orientação espiritual que eu quero entender nessa noite é que Deus disse a Josué que deveria mostrar ao povo que a presença de Deus era valiosíssima para que eles pudessem obter a vitória do outro lado do Jordão. Então Josué reúne os sacerdotes, descendentes de Arão, da tribo de Levi, e eles começam a marchar à frente do povo para atravessar o Jordão, carregando a arca da aliança para atravessar ao outro lado e então possuir a terra. Aqueles homens pegam esta arca que acabamos de ler, colocam sob os seus ombros e começam a marchar. Quem sabe alguns não entenderam o significado daquilo. Quem sabe alguns olharam e não entenderam o porquê marchar em direção ao Rio Jordão que estava fechado. Temos que lembrar que o povo que estava entrando na Canaã não era o mesmo povo adulto que saiu de Israel. Não era o mesmo povo com as lembranças do Mar Vermelho que se abriu. E então Deus queria mostrar que a sua presença, como foi com Moisés, ainda era com Josué. E quando os sacerdotes começaram a marchar e tocaram a orla do rio, então o Rio Jordão se abriu e houve um montão de água, aleluia, ao lado deles, e eles atravessaram em terra seca. O que eu quero dizer nessa noite é que precisamos valorizar a presença de Deus. A arca do concerto, a arca da aliança, era uma arca não muito grande, mas muito valiosa, de madeira preciosa de cetim, uma madeira importantíssima, uma arca que media 1 metro de comprimento por 70 de largura, 70 de altura, revestida de ouro por dentro e também por fora. E foi colocado as argolas ao lado daquela arca, de certa forma com uma intenção revelada por Deus a Moisés acerca da forma que deveria ser carregada aquela arca. Deus ordenou que fizesse as varas para se carregar a arca. Então os sacerdotes colocavam as varas naquelas argolas e então carregavam a arca sob os seus ombros e levavam durante a batalha. Diz a Bíblia Sagrada que muitas batalhas foram vencidas com a presença de Deus, ao significado e a apresentação da arca perante os seus inimigos. A Bíblia demonstra que Jericó, as suas muralhas foram ruídas, simplesmente porque o povo de Deus rodeou a cidade durante 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia deram 7 voltas, totalizando 13 voltas nas muralhas de Jericó, mas a presença de Deus era com eles. Não houve míssil, não houve canhão, houve apenas um brado. Quem sabe de glória a Deus, quem sabe de aleluia, e a presença de Deus estava na vida daquele povo. A presença de Deus era valorizada por Moisés e foi valorizada por Josué. E quando o povo entra em Jerusalém, possui a terra,
A tenda então fica armada, a arca fica no local aonde Deus tinha ordenado, chamado Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. E dentro da arca possuía, e entendo através disso, o porquê Deus, aleluia, mostrou a Moisés para fazer aquela arca e de certa forma ordenar que colocasse alguns objetos dentro da arca. No livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 3 e 4, diz que dentro da arca estavam as tábuas da aliança de Deus, as tábuas da lei, o decálogo. Estava dentro da arca também um vaso de ouro cheio de maná, aquele alimento que Deus derramou do céu para o povo durante 40 anos em toda a sua caminhada no deserto. Estava também dentro da arca a vara de Arão, que havia florescido do nada, que havia brotado sem ter raiz, que havia produzido fruto sem ter recebido água. Existia então ali uma representação daquilo que Deus traz através da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Entendemos através das tábuas da aliança que representam uma direção a ser tomada, as leis de Deus para o povo. Deus não deixou o povo, de certa forma, no livre-arbítrio de tomar as suas decisões. Não, o livre-arbítrio que Deus deu para o homem foi aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus não deixou o homem sem leis. O livre-arbítrio de Deus é aceitá-lo ou rejeitá-lo. É amá-lo ou ser rejeitado por Ele. A direção de Deus era representada então através das tábuas da aliança. Porque Moisés valorizava a presença de Deus? Porque ele mesmo diz, quando estava para tirar o povo de Israel da terra do Egito: quem sou eu, Senhor? Sou um homem de língua pesada, sou um homem, Senhor, que não tenho esta capacidade. Então ele entendia que toda a sua sabedoria, que toda a decisão a ser tomada, que toda a direção ou rumo a ser tomado dependia da presença de Deus na vida dele e no meio do seu povo. Se você não tiver a presença de Deus, você vai vagar sem sentido e nunca terá uma direção certa. Aleluia! O mundo, a palavra de Deus diz a respeito daqueles que servem a Deus no capítulo de número 3, aleluia, do Evangelho de João, que aqueles que são guiados pelo Espírito, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vão. Aleluia! Mas nós sabemos muito bem para onde nós vamos. Nós temos uma direção certa. Quantos crentes dessa noite têm uma direção certa? Quantos estão firmados no alvo? A direção. Paulo, quando fala sobre direção, ele diz: olhando nós para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então não perdemos o rumo, não perdemos a direção. Quando Deus demonstra a sua presença e o valor da sua presença no meio do seu povo, através da representação da arca e os objetos que estavam contidos. Deus também demonstra através do vaso de ouro que estava contendo o maná que estava dentro do vaso de ouro não havia se estragado. Se vocês lerem o texto acerca do maná, vocês vão ver que o maná devia ser colhido
todas as manhãs, e devia ser colhido uma quantidade certa para cada dia. Não deveria se colher para 2 ou 3 dias, porque o que se guardasse em depósito se estragaria. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que Deus disse que apenas o maná que fosse colhido no 6º dia, esse sustentaria-se para o 7º dia. Então, existem as leis de Deus acerca da sua provisão. O maná que estava no vaso de ouro não se acabava, melhor dizendo, não se deteriorava, mas o maná que estava fora se deteriorava. O maná que estava dentro da arca permanecia e permaneceu, mas aquele que estava da arca, fora da arca, era diariamente. O vaso com maná, ele representa a provisão, aleluia, e o cuidado de Deus para com o seu povo. A provisão de Deus, ela é diária, porque a presença e a intimidade que devemos ter com Deus deve ser diária. Deus sempre tem uma provisão diária. O que Deus queria demonstrar ao seu povo no deserto e que quer demonstrar para as muitas pessoas nesta noite, aleluia, que o que Ele tem para você é uma bênção todos os dias, é uma provisão diária, é o cuidado de Deus, é viver pela fé, é acreditar no Deus que faz as coisas impossíveis acontecer. Quando Moisés disse ao povo: olha, pega só para esse dia, porque Deus mandou. Teve gente que não teve fé e então quis levar de montão para casa, mas então fedeu lá na partilheira, porque estragou aquilo que havia sido armazenado. Moisés disse: eu falei, a provisão de Deus é diária, todos os dias, durante 40 anos, dependendo da poderosa presença de Deus. Aleluia! Deus cuida de você, ainda que você não saiba como será amanhã. Clamando que flasume cantaraia. O Senhor, o Deus que tudo pode, que operou esses milagres no passado, ainda continua operando nos nossos dias. O amanhã, fique tranquilo, pertence a Ele, e a provisão e o cuidado vem da presença dEle na tua vida. Dentro da arca que demonstrava a presença de Deus no meio do povo, estava contido também a vara de Arão que havia florescido, a vara de Arão que tinha sido um objeto utilizado para uma escolha divina. Imaginem vocês que quando Moisés fala que o seu irmão seria o sumo sacerdote, muitos murmuraram e disseram: não pode ser, está virando nepotismo, está colocando da família. Então Moisés pede a Deus o que fazer, e Deus orienta, manda que então os filhos de Levi coloquem varas enfileiradas, e a vara que florescer, esta será a minha escolha. Aleluia! A vara que floresce demonstra a escolha de Deus através da presença dele na vida do crente. Então nós vamos para o Novo Testamento, aleluia, e Jesus diz assim: vocês vão conhecer pelos frutos. O resultado, os frutos demonstram a escolha de Deus. Aleluia. Quem tem fruto nessa noite? Tem que ter fé, mas tem que ter obras. O que demonstra a presença de Deus na nossa vida é o que nós demonstramos ao mundo. Aleluia, é os frutos que produzimos. A escolha de Deus sobre a vida de Arão, aleluia, estava demonstrando o poder de Deus, estava demonstrando, aleluia, ao povo como ele age, aleluia, como ele pode fazer. Demonstrava ao povo que Deus pode fazer existir das coisas que não são, que Deus pode fazer brotar de uma terra seca árvores, aleluia, que Deus
pode fazer de uma árvore cortada, aleluia, nascer novamente e crescer para a glória de Deus, aleluia. A presença de Deus foi valorizada por Moisés, a presença de Deus foi valorizada por Josué. A presença de Deus esteve no meio do povo por muito tempo, apesar de não ser citada nos livros dos juízes por muitas vezes. Você vai entender que a presença de Deus esteve sempre ali, aleluia, com o povo. Bastava o povo buscar a Deus, bastava o povo se achegar a Deus. A presença de Deus estava ali no meio do povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o povo começa a desvalorizar aquilo que tinham de Deus, começam a desvalorizar a presença de Deus, começam a desvalorizar as coisas sagradas de Deus, começam a desvalorizar o ritual do culto que Deus havia ordenado, então Deus permite que a sua presença saísse de Israel. Aleluia. O que a Bíblia demonstra e fala que Ofni e Finéias, filhos de Eli, que andaram por tanto tempo errados na casa de Deus, eram sacerdotes e estavam cometendo torpezas dentro da casa do Senhor. E certa feita os filisteus se levantam contra Israel. E então Israel, ao ver que não venceria a batalha, toma uma decisão. Olha, quando Josué precisou rodear Jericó com a arca, as muralhas caíram. Quando ele precisou atravessar o Jordão, o rio Jordão se abriu. Vamos levar a arca, vamos levar a presença de Deus. O povo vai temer de medo e nós vamos vencer a batalha. O que eles queriam realmente demonstrar era botar medo nos seus inimigos, mas não tinham a certeza real de que Deus estava com ele. Como pode alguém em pecado ter certeza de que Deus está com ele? Quando eles vão para a batalha, dando gritos de vitória, fazendo muito barulho mesmo, ao ponto que os filisteus começaram a dizer: que grito é esse? Alguém disse: é grito de vitória, vamos fugir. Mas alguém, e eu creio eu, que incentivado por Deus, disse: não, nós podemos vencê-los. Mas alguém disse: a arca está no meio do povo. Eles trouxeram a arca. Qual arca? Aquela arca que fez com que o rio Jordão se abrisse. Aquela arca que eles rodearam as muralhas de Jericó e caíram. Então o povo queria recuar, mas alguém disse: não, vamos e vamos vencê-lo. E diz a palavra de Deus que Deus os deixou sozinho, porquanto desprezaram a real presença de Deus no meio do seu povo. Não pode haver presença se não houver santidade. Deus diz: eu sou santo, então vocês precisam ser santos para que a minha presença habite em vós. Os filisteus vencem a batalha, tomam a arca e levam para a sua terra jubilosos, porque haviam derrotado Israel. Ofni e Finéias são mortos. Ele morre ao cair da cadeira, ao ouvir a notícia. A sua nora, ao ter um filho, diz realmente: Icabode, foi-se a glória de Israel. Esta glória era por causa da arca, não era por causa de Eli, não era por causa de Ofni, não era por causa de Finéias, mas era por causa da presença que ela entendia que havia ido embora. Deus
saiu do meio do seu povo. Mas por certo tudo isso estava dentro dos planos divinos, e para que Deus demonstrasse que Ele é Deus, aleluia, e que ninguém pode vencê-lo, e que Ele é o único Deus, quando colocaram então, aleluia, os filisteus levaram a arca e colocaram dentro do templo do seu Deus Dagon, e colocaram a arca ali ao lado do Deus Dagon, e passou-se uma noite. Quando foram olhar, Dagon estava no outro dia com a cara em terra, estava caído. Alguém disse: quem foi que derrubou Dagon? Vamos colocar de pé novamente. Colocaram aquela imagem de escultura de pé, e então passou-se mais um dia. No outro dia, Dagon estava sem cabeça e estava sem braços, porque Deus queria mostrar para os filisteus que Ele é poderoso, aleluia. Aleluia! Não se pode carregar a presença de Deus e viver numa vida de pecados. Deus estava dizendo: vocês não são dignos de ter este objeto. Vocês não são dignos de ter esse símbolo tão precioso que eu entreguei a meu servo Moisés. Vocês não podem permanecer com isso. E vou fazer mais. E Deus então enviou, aleluia, enfermidades sobre a vida dos filisteus. Tal eram as enfermidades que eles não poderiam sair à batalha. Então nasceu um temor no coração deles, e eles disseram: vamos mandar esta arca de volta para sua terra, mas nós não vamos levar. Se for ela que está causando esse prejuízo todo, nós vamos colocar sobre carros de boi, vamos colocar alguns objetos, não quero citar aqui, mas então esses bois vão seguir e vão atravessar a divisa e vão entrar dentro da terra de Israel, e lá dentro da terra de Israel então nós saberemos que realmente era Deus que estava fazendo isso conosco. E então nós pediremos que Ele nos perdoe, pediremos que então eles orem por nós, para que nós venhamos receber a cura dessas enfermidades. Então eles colocam a presença, a arca, sobre os carros de boi naquele momento, e ele atravessa e vai novamente para a terra de Israel. Quando chega à terra de Israel, algumas pessoas resolveram abrir a arca e olhar o que tinha dentro, e então Deus destruiu muitas pessoas naquele vilarejo. Então mandaram mais para frente, e a arca foi parar na casa de um homem chamado, aleluia, Abinadab, e a arca esteve na casa de Abinadab por 20 anos. O que me traz à memória um pensamento: é como Samuel não valorizou ir buscar a arca na sua época. A arca esteve na casa de Abinadab por 20 anos. A arca esteve durante todo o reinado de Saul, e Saul não quis buscar a arca. Mas então Deus levanta um homem que a palavra chama um homem segundo o coração de Deus. Um homem que queria ter toda a presença, completa a presença de Deus, e a certeza de que Deus era com o seu ministério. Deus levanta Davi, e então Davi resolve perguntar: aonde está a arca? E alguém diz: a arca está na casa de Abinadab. Meus queridos, a palavra diz que durante todos os anos que a arca esteve na casa de Abinadab, aleluia, ele foi mais do que próspero, ele foi mais do que abençoado, não faltou nada, não teve enfermidade, aleluia, não teve adversidade. Deus estava com ele, aleluia. A Bíblia fala em simbologias, e eu estou mostrando uma simbologia nesta noite. Não estou dizendo que a presença de Deus seja uma caixa de ouro, eu estou dizendo que Deus se manifestava sobre ela. Estou dizendo que Deus colocou como um símbolo de que Ele era com o seu povo. As mesmas simbologias do passado não são utilizadas no presente. Deus se manifesta de outras formas.
agora na nova aliança. Mas veja que Davi então se interessa e vai buscar a arca. Quando Davi chega à casa de Abinadab, com muita festa, com muita alegria, ele então leva um carro novo de bois, chama os sacerdotes para então carregar aqueles carros de boi. Eles colocam a arca sobre os carros de boi e começam a transportá-lo, e começam a levar a arca. A intenção era boa. Às vezes as pessoas têm intenções boas, mas não sabem como agradar a Deus. A intenção é boa, mas não sabe realmente perguntar para Deus: Senhor, é isto que tu queres? A euforia de Davi era tão grande que ele esqueceu de pesquisar como deveria ser carregada a arca da aliança. Colocaram sobre um carro, e quando estavam caminhando ali, glorificando, saltitantes, porque estavam levando de volta a arca, então o carro passa em um buraco, e a arca ameaça cair de sobre o carro. Então um homem chamado Uzá leva as suas mãos para segurar a arca com as suas mãos, e foi imediatamente fulminado, destruído por Deus. Existe uma pergunta que paira no ar: se fosse outro homem que tivesse encostado a mão na arca, também seria destruído? Davi ficou triste porque Uzá foi destruído. Destruiria Deus o justo? Por acaso não haveria algum pecado na vida de Uzá? Por que levou a mão sobre aquilo que não lhe pertence? Por que quis pegar e segurar aquilo que ele não podia segurar? Não sabia ele que a arca não deveria ser tocada? As varas serviam para carregá-la, as argolas serviam para colocar as varas e então carregar sobre os seus ombros. Davi volta triste para a sua terra e então deixa a arca na casa de Obed-edom. Então para-se mais uma vez aquela trajetória, e Obed-edom fica ali com a arca na sua casa, e diz que então Obed-edom também começou a prosperar. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que querem possuir a presença do Senhor. Quantos querem ter a plenitude da presença de Deus sobre a sua vida? Quando eu falo de plenitude, estou falando quantos querem entregar integralmente a sua vida a Deus. Não podemos guardar Deus por inteiro dentro de nós, mas podemos entregar a nossa vida inteira para o Deus Todo-Poderoso. Então Davi tomou a decisão de orar, buscar a orientação do Senhor, e então buscar a orientação dos sacerdotes, e descobre que a arca deveria ser carregada sobre os ombros. Quando ele toma a decisão de carregar a arca sobre os ombros, então ele resolve fazer um ritual muito importante que eu vejo na vida de Davi e na vida daqueles levitas e sacerdotes. Ele disse: a cada 7 passos que for dado, carregando a arca, nós vamos parar, vamos fazer um culto e vamos sacrificar a Deus. A cada 7 passos dado, nós vamos sacrificar, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Ele estava dizendo: a presença de Deus está voltando para o seu povo. É momento de nós oferecermos a Ele glória e aleluia. É momento de nós oferecermos a Ele sacrifícios de adoração. É momento de nós oferecermos a Ele, aleluia, toda adoração que for possível. Quantos têm a presença de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão nessa noite e glorifica o Senhor. A presença do Senhor está sobre a tua vida, e se a presença do Senhor está sobre a sua vida, é necessário expressar a adoração àquele que pertence, aleluia, todas as coisas, todos os reinos, todo o poder e toda a autoridade. Glória a Deus. Assim como Israel perdeu por um tempo a presença de Deus, a Bíblia Sagrada diz que o mundo perdeu a presença de Deus. Já estou concluindo.
Romanos capítulo 3, versículo de número 23 diz: porque todos pecaram e então estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus, estão afastados da presença de Deus, vindo então a necessidade de se achegar a Deus e encontrá-lo, e encontrar a sua presença. O que a palavra está dizendo, que aquele que não tem a Deus, ou que não tem a Cristo em sua vida, está distante, está afastado, não tem a presença gloriosa de Deus na sua vida. O mundo perdeu a presença de Deus, mas a igreja do Novo Testamento resgatou a presença de Deus. Aleluia! A igreja resgatou a presença de Deus, porque Jesus disse, aleluia, capítulo 28, versículo de número 20, do livro de Mateus, diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E no capítulo de número 16 do Evangelho de João, ele explica como estaria conosco, quando ele diz, aleluia, eu enviarei outro, para que esteja convosco no meu lugar, e então ele se manifestará em vós, ele virá sobre vocês, trará então a virtude, que é o dínamos, o poder, e demonstrará que eu sou convosco. E quando vá no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, Deus se manifesta através do seu Santo Espírito, recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem a virtude e a autoridade, então saem a pregar, e então Deus demonstra que era com eles, visto que até mesmo quando Pedro passava, a sua sombra, ou seja, a presença de Deus sobre a vida dele, fazia com que os enfermos fossem curados. Então eles operavam sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo, porque a presença de Deus, aleluia, havia sido entregue para a igreja que é você e que sou eu nessa noite. E se você tem a presença de Deus, valorize a direção, valorize a provisão, valorize a escolha de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aqueles que não têm devem buscar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E eu pergunto nessa noite, se tem alguém aqui, eu peço à igreja, por favor, que fique de pé. Alguém prepare ali um hino. Se tem alguém que quer ter a certeza de que a sua vida está direcionada, está sendo cuidada, e está na escolha de Deus, se você quer certeza disto, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida.